A Agência Nacional de Saúde Suplementar definiu em 5,11% o reajuste máximo dos planos de saúde individuais e familiares para 2026, o menor percentual autorizado fora do período da pandemia. Embora a medida represente um alívio para milhões de consumidores, o aumento constante dos custos da saúde e o envelhecimento da população levantam dúvidas sobre os impactos futuros para os beneficiários. Eu converso agora sobre o tema com a Débora Viatti, que é advogada especialista em saúde suplementar e direito da regulação. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Boa tarde, como vai? Doutora, o reajuste de 5,11% pode ser considerado uma vitória para o consumidor? Eu não diria que se trata de uma vitória ou de uma derrota, né? Os planos individuais são reajustados de acordo com o cálculo previsto na norma regulatória. E isso é levado em conta os aspectos econômicos públicos e que são validados pelo Ministério da Fazenda. Esse percentual demonstra uma melhora no cenário do custo da saúde suplementar e, quando comparado aos últimos anos, ele ainda está acima da inflação média da economia. E isso demonstra que o custo da saúde suplementar possui uma dinâmica própria e exigem uma análise específica. Doutora, agora, na prática, esse índice representa o que no orçamento de famílias que possuem planos individuais e planos familiares? Todos eles terão um reajuste de 5,11 ou, aliás, no limite de 5,11. Pode haver uma diferenciação entre um e outro? Bom, na prática, esse índice é menor do que os observados nos últimos anos, né? Representa um cenário de maior estabilidade no custo da saúde suplementar. Contribui para uma maior estabilidade na manutenção dos contratos de plano de saúde e, para as famílias, significa uma menor pressão no orçamento quando comparados aos reajustes registrados em períodos anteriores. Agora, o que é importante a gente traduzir nesse aspecto? Esse índice ele é para contratos individuais. Doutora, agora é o seguinte, observando agora a longo prazo e também analisando na linha do tempo para o futuro, o envelhecimento da população pode tornar os planos de saúde eles mais caros aí para os consumidores aí no futuro, diante desse 5,11? Porque, por exemplo, se a gente fizer uma comparação com dados inflacionários, por exemplo, nos últimos 12 meses ficamos em 4,39%. Se subiu 5,11%, por exemplo, o plano de saúde, ele está quase 1% acima do índice de preço da inflação do país. Respondendo primeiro a sua pergunta acerca da linha do tempo, né? O envelhecimento da população é, na verdade, uma excelente notícia, porque demonstra que o aumento das expectativas de vida e da qualidade de vida, ele está cada vez mais longínquo, né? Então, isso é bom, é uma boa notícia para mim, para você, para todos nós. Agora, logicamente, ele também traz desafios para a sustentabilidade do sistema, devido ao aumento frequente da utilização dos serviços. Uma vez que, com o passar da idade, nós tendemos a usar mais o serviço. Então, somada à inovação tecnológica, isso pode traduzir um aumento, tá? Mas isso depende muito da governança, da atenção que as empresas, operadoras vão ficar em relação a evitar desperdícios e principalmente as irregularidades na utilização dos planos. Doutor, e o que fazer, por exemplo, quando o usuário não consegue mais arcar com o valor do plano e teme perder a cobertura médica? O jeito é cancelar ou pode haver uma renegociação, trocar de repente, uma opção mais acessível financeiramente? É possível? Olha, o principal instrumento que o consumidor tem é a portabilidade de carências.
Então, ele está num plano hoje, num contrato que ele, de repente, ficou com um valor muito acima do orçamento do consumidor, né, do beneficiário, ele pode solicitar a portabilidade de carências e migrar para um outro plano, um outro produto disponível no mercado, né? Isso é um direito exercício individualmente, exercido pelo beneficiário para buscar a contratação de outro plano junto a outra operadora. E ele vai aproveitar todas aquelas carências iniciais do contrato de prestação de plano de saúde. Para beneficiários rígidos, a simples contratação de um novo plano, mesmo com eventual cumprimento de carências, também pode ser uma opção válida e relativamente simples. Perfeito, doutora. E qual a orientação que a senhora daria aos usuários para que possam utilizar os planos de forma consciente e garantir os direitos diante das operadoras? Bom, a nossa principal orientação é que os beneficiários conheçam os seus contratos, entendam sobre eles, né? Nós sabemos que muitas das vezes o consumidor, o beneficiário, ele sequer sabe o que ele está contratando. Então, o primeiro ponto é esse, conhecer os contratos. Também é importante consultar as cartilhas e materiais informativos disponibilizados pela ANS sobre os diversos temas relacionados à saúde suplementar. Hoje a ANS faz um papel muito importante, não só junto às operadoras, mas também com os beneficiários de informação, traduzindo todo esse conceito que muitas das vezes para a sociedade fica um pouco complexo de assimilar. Além disso, façam avaliações periódicas dos custos e das características dos planos contratados, buscando identificar aquele que melhor atende às necessidades do seu perfil de utilização. Por isso, o primeiro passo é conhecer o contrato de plano de saúde. Doutora, muito obrigado pela participação da senhora conosco aqui na Jovem Pan News. Conversei com a doutora Débora, advogada especialista em saúde suplementar e direito da regulação. Obrigada, agradeço a todos. Agora, 3h25 agora.